Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui é o irmão Michael Oliveira, e eu venho tratar de um tema com vocês hoje sobre a Bíblia Sagrada, infalível e inerrante, Palavra de Deus. Como dizem alguns hoje, algumas perguntas se levantam: será que a Bíblia é a Palavra de Deus? Será que a Bíblia contém a Palavra de Deus? Será que a Bíblia necessita de uma atualização? Essas e outras questões serão respondidas hoje. Não deixa de curtir, compartilhar, deixar o seu comentário, se inscreve no canal e fique conosco para aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Vou ler aqui os versículos 8, 9 e 10 para a gente entender, mas o foco aqui é o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro segundo o que o Senhor determinou. Então, aquela passagem conhecida do preço do campo de sangue de Judas, Mateus 27, versículo 9. A palavra diz aqui: então se realizou que vaticinara o profeta Jeremias, certo? Até aqui os irmãos concordam comigo. A citação aqui que Mateus diz ser de Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram. Qual que é o problema dessa passagem? O problema dessa passagem é a sua aparente contradição, porque na verdade quem disse isso não foi o profeta Jeremias, e sim o profeta Zacarias, como nós podemos ver aqui na referência do versículo aqui 27, capítulo 27, versículo 9, Zacarias 11, 12 e 13. Então essa referência na verdade é de Zacarias, não de Jeremias. A gente pode conferir lá para ver se é isso mesmo. Livro do profeta Zacarias, capítulo 11, versículos 12 e 13. E disse-lhe: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que é devido, e se não deixo, e pesaram o meu salário 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço, em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então está aqui a citação no livro do profeta Zacarias e não de Jeremias. Nós temos aqui uma aparente contradição. Será que a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem contradições? Marcos, capítulo 1, aqui no versículo de número 2, diz assim: como está escrito no profeta Isaías: eis que envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então diz aqui como está escrito no profeta Isaías, no versículo 2 do primeiro capítulo de Marcos. Porém, nós temos um problema aqui, porque essa citação ela não é de Isaías, e sim de Malaquias, como nós podemos ver aqui na referência é de Malaquias, no versículo 2, e no versículo 3, voz do que clama no deserto, sim, Isaías 43, versículo muito conhecido, mas a citação aqui inicial é de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, e eu posso provar isso para os irmãos. Se a gente vai lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 1, eis que envio o meu anjo
que preparará o caminho diante de mim, que é a citação de Marcos capítulo 1. Então, como que nós vamos resolver essas, vamos chamar assim, de aparentes contradições? Na verdade, isso é resolvido de forma muito simples e eu vou mostrar para os irmãos. A palavra de Deus é digna de toda confiança. O problema proposto por Mateus 27, 9 e 10 tem interessado a críticos e defensores das Escrituras Sagradas por pelo menos 1700 anos. Críticos têm atacado a credibilidade da Bíblia ao apontar para o que parece ser um erro óbvio em seu texto. Mateus escreve: então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias, mas prossegue imediatamente com as palavras de Zacarias 11, versículo 13. Agostinho foi um dos primeiros a oferecer uma explicação. Intérpretes medievais e também Lutero seguiram sua opinião, até mesmo dizendo que o Espírito Santo pudesse ter permitido que o evangelista cometesse um pequeno erro, entre aspas. Críticos recentes gostam de evidenciar essa passagem e a descrição dos pais da Igreja como prova de que as Escrituras Sagradas não são dignas de confiança e estão repletas de erros. Os críticos ignoram uma série de questões nesse assunto. Em primeiro lugar, numa época em que os manuscritos eram raros e caros, e os leitores recorriam a uma variedade de formas de estudar e lembrar as passagens mais importantes. Escribas frequentemente preparavam coleções de textos sobre o mesmo tema como forma de explorar e aprender os ensinamentos da Escritura. Michael Walter fornece numerosos exemplos dessa prática e do hábito dos escritores de juntar citações. Eis abaixo a lista de Walter com alguns acréscimos, Mateus 21, 5 contém Isaías 62, 11 e Zacarias 9, 9. Mateus 21, 13 contém Isaías 56, 7 e Jeremias 11. Marcos 1, 2 e 3 contém Malaquias 3, 1, Isaías 43. Atos 1, 20 contém Salmos 69, 25 e Salmos 109, 8 e outros versículos aqui. O exemplo de Marcos 1, 2 e 3 é essencial para a compreensão de Mateus 27, 9 e 10. Marcos atribui a sua citação a Isaías, mas a citação completa é na verdade uma mistura de Malaquias e Isaías. Malaquias aparece citado em primeiro lugar. Quando analisamos cuidadosamente Mateus 27, 9 e 10, vemos que as primeiras palavras do texto vêm de Zacarias 11, 13, mas há também palavras de Jeremias 32, 6 e 9. Parece que tanto Mateus quanto Marcos nomearam suas listas pelos maiores livros proféticos citados nelas. Zacarias e Malaquias estavam, talvez, menos propensos a servirem como título por seus livros pertencerem à lista dos profetas menores. Então, na verdade, isso aqui é muito mais fácil e mais simples de se explicar do que parece. Porque hoje nós temos a Bíblia, a Palavra de Deus, dividida em capítulos, versículos. Nós temos epígrafes, nós temos perícopes, nós temos referências e tanta coisa, mas naquele tempo não. O rolo dos profetas era um rolo só. Então você tinha lá o rolo dos profetas, geralmente vinha no nome dos profetas maiores. Então aqui, se aqui vai falar de Isaías e Malaquias, quem que é o maior? Que profetizou por mais tempo? Quem escreveu mais, deixou mais escritos? Será que é Malaquias ou Isaías? Isaías. Então qual que é o nome que ia no cabeçalho do manuscrito, do rolo, vamos dizer assim, do livro? O nome era o nome do profeta Isaías, sempre pelo nome do profeta maior. Então não está errado Mateus, Marcos, citar aqui o profeta Isaías, porque de fato para ele o nome que encabeça o livro é Isaías, mas junto com o livro de Isaías ele tinha o livro de Malaquias também, não separadinho como a gente tem na Bíblia hoje, mas ele tinha acesso aos dois profetas
mas o nome que encabeçava ali o livro era o livro do profeta Isaías. Algumas bíblias de estudo vão trazer notas para explicar isso. A Bíblia de Estudo Pentecostal mesmo, em Mateus 27, ela traz uma nota, né? Falando aqui de Mateus citando Jeremias e Zacarias. Mateus menciona o profeta mais antigo e mais destacado como sendo o autor da profecia, costume esse comum na alusão de passagem dos profetas. Então não está errado ele citar aqui como se fosse Isaías, né? Está de fato escrito para o autor no livro do profeta Isaías, mas quem disse foi Malaquias. Isso não está errado. Uma curiosidade interessante na Bíblia é a ACF. A ACF em Marcos capítulo 1, versículo 2, ela diz assim: como está escrito nos profetas, eis que envio o meu anjo ante a tua face. Olha só, como está escrito nos profetas. Quem eram esses profetas? Malaquias e Isaías. Então ela trouxe também uma tradução muito boa. Nem ela está errada em dizer nos profetas, e nem a Almeida Revista e Corrigida da Bíblia de Estudo Pentecostal está errado em dizer que foi Isaías, mas implícito ali foi Malaquias. Então, uma segunda questão que os críticos ignoram é que mesmo depois que os pais descreveram Mateus 27 como contendo um pequeno erro, eles ainda confessam que a palavra de Deus não erra, o que será explicado a seguir. Aqui estão algumas citações dos pais da igreja desde o primeiro século até a Reforma, né? É um pequeno erro? Pode-se dizer que sim. A Bíblia está errada por isso? Ela é infalível e inerrante por isso? Será que a Bíblia foi escrita por Deus ou pelos homens? Então vamos ver. A palavra de Deus não erra. Clemente diz assim: olhe atentamente para as Escrituras, que são as verdadeiras afirmações do Espírito Santo. Observe que não há nada de caráter injusto ou falsificado nelas. Agostinho de Hipona: se estamos perplexos com uma aparente contradição da Escritura, não é lícito dizer o autor desse livro se equivocou, e sim que o manuscrito está defeituoso ou que a tradução está errada, ou que você não entendeu, pois as afirmações da Escritura, tão harmoniosas como se vindas da boca de um único homem, nos recomendam a crença com a mais precisa e segura piedade, e exigem por sua descoberta e confirmação a mais calma inteligência, a mais habilidosa pesquisa, de modo que se alguém está confuso com aparente contradição, a única conclusão é que ele ainda não entendeu. Graciano: não se admite falsidade nas escrituras canônicas. Tomás de Aquino: nossa fé se fundamenta na revelação feita aos profetas e apóstolos, os quais escreveram os livros canônicos, e não em revelações, se é que existem, feitas a outros doutores. Por isso diz Agostinho: somente naqueles livros da Escritura que são chamados de canônicos aprendi a sustentar a honra de crer que seus autores não erram em nada ao escrevê-los. Lutero disse assim: os santos podiam errar em seus escritos e pecar em suas vidas, mas as Escrituras não podem errar. Lutero disse mais: Deus não mente. Tito, capítulo 1, versículo 2. Eu, o próximo, enfim, todos os homens podemos errar e enganar, mas a palavra de Deus não pode errar. Então a palavra de Deus não erra. Nós temos que lembrar que a palavra de Deus, ela tem duas naturezas. Sim, a palavra de Deus tem uma dupla natureza, humana e divina também. Deus inspirou que os santos profetas, os apóstolos, os escritores da Bíblia, mais de 40 autores em 1600 anos, Deus inspirou que eles escrevessem, né? As pessoas pensam que a Bíblia é um Chico Xavier, né? Deus deu a palavra e a pessoa, né? Deus ditou e a pessoa foi lá escrevendo. Não é assim, a pessoa foi inspirada por Deus. Então a Bíblia tem aparentes contradições. Por exemplo, no Antigo Testamento vai dizer que morcego é ave. Morcego é ave? Será que o morcego voa, canta igual passarinho e bota ovos? Ou morcego é um mamífero? Nós, a ciência que temos hoje,
Sabemos que morcego não é ave, morcego é um mamífero. Mas e na concepção de um israelita daquele tempo? Ele vê aquele bicho voando dentro da caverna, aquele bicho é o que para ele? É ave. Será que ele está errado por isso? Em Reis, a idade de um homem é tantos anos. Mas em Crônicas, quando vai falar de novo daquele mesmo homem, não é mais a mesma idade. Será que o escritor bíblico errou? A Bíblia está errada por isso? Você entra numa loja, compra um produto, você paga R$ 39,90, recebe 10 centavos de troco. Quando chega em casa, sua esposa pergunta: quanto você pagou nesse produto aqui? Eu paguei R$ 40. Mas você pagou R$ 40 ou R$ 39,90 por esse produto aqui? Porque o ser humano ele tende a arredondar, né? Essa é a natureza humana, a gente tende a arredondar. A gente que compra ainda arredonda para mais, quem vende arredonda para menos, né? Quem está vendendo vai falar que é 39, mas é R$ 39,90. E quem compra vai falar que é 40. Então o ser humano tende a arredondar, né? Uma época, uma idade, um preço, um valor, né? O ser humano arredonda. Então vamos ver aqui, as duas naturezas da Escritura Sagrada. Estou lendo aqui na Bíblia de Estudo da Reforma, irmãos. Um artigo aqui diz assim: ao estudar a Escritura, tenha em mente as duas naturezas, humana e divina. Às vezes, a natureza humana da Escritura se manifesta por meio de citações soltas, como Mateus 27, 9 e 10, né? Números arredondados, como 1 Reis 7, 23, e exemplos de fraqueza humana, como 1 Coríntios 1,16, as pessoas falam e escrevem dessa forma diariamente, sem que ninguém os acuse de erro. Por exemplo, você acusaria alguém que dissesse: o sol nascerá ao amanhecer, quando todo mundo sabe que é a Terra que gira em torno do sol? Claro que não. Esse pequeno erro é apenas uma expressão habitual, olha só, uma expressão habitual sobre a nossa perspectiva da Terra, né? Quando Josué orou, o sol parou? Ou a Terra parou? Não sei. Os exemplos dados aqui são formas perfeitamente naturais de se comunicar, que todo mundo entende. Até mesmo Jesus, Deus encarnado, manifestou características tipicamente humanas, né? Por exemplo, Mateus 24, 33, Marcos 4, 38, João 19, 28. No entanto, ele não cometeu nenhum erro ou pecado por meio delas. Pelo contrário, ele viveu como um de nós e carregou os nossos pecados. Ao reconhecer e identificar-se com a natureza humana da Escritura, alegre-se também com a sua natureza divina. Ao longo dos séculos, a Escritura Sagrada tem profetizado o plano e o propósito de Deus para a nossa salvação. Nós vemos tais promessas cumpridas. Ouvimos o relato de uma grande multidão de testemunhas ao longo dos tempos, que têm sido abençoadas, encorajadas, iluminadas, fortalecidas ao ler e ouvir a milagrosa, vivificadora palavra de Deus. Considere esses textos sagrados dignos de toda a confiança. Leia-os com fé, embora a Escritura tenha sido escrita por homens e possua natureza humana, nós podemos chamá-la com toda certeza de divina, a infalível palavra de Deus. E aí, qual a conclusão que você chega? Jonas foi engolido por um grande peixe ou por uma baleia? E será que o morcego é ave? E Jó, ele tinha 500 juntas de boi ou ele tinha 1000 bois? Salomão tinha quantos cavalos e quantas estrebarias? Depois dá uma olhada lá na sua Bíblia, olha em Crônicas e olha em Reis. E depois volta aqui para me dizer se a Bíblia é ou não digna de toda confiança, infalível e inerrante palavra de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos.